Olá pessoal, espero que todos se encontrem bem. Estou aqui de volta gravando um novo vídeo para vocês. Eu vou gravar uma série de vídeos curtos acompanhando a sequência do conteúdo do nosso material didático. Essa semana a gente está numa semana de revisão. Colocamos alguns conteúdos que não estavam na apostila, mas agora, como é semana de revisão, a gente vai dar uma repassada no nosso conteúdo da apostila, tá? Então a gente está aqui com a aula 5, que é a primeira aula de Química. E aí ela vai fazer uma introdução às propriedades da matéria e aos estados físicos, tá? Então eu já marquei algumas coisas aqui para vocês, tá? A gente viu lá no início, na primeira aula nossa, que a matéria ela é conceituada como todo sistema que apresenta massa e que ocupa um lugar no espaço. Então a gente pode definir como matéria todos os materiais que a gente conhece. Madeira, areia, ar, água são alguns exemplos que estão colocados aqui na apostila, tá? Mas a definição é que é todo o material que a gente conhece que apresenta massa e que ocupa um lugar no espaço. Então, tudo é matéria, tá? E aí a gente viu também que a matéria é constituída por substâncias, e essas substâncias são constituídas por moléculas, e que essas moléculas são compostas por unidades fundamentais que a gente chama de átomos, tá? E esse átomo, durante muito tempo, ele foi considerado como sendo a menor partícula possível a constituir a matéria. E é por isso que o nome é esse, átomo significa indivisível, tá? Porém, hoje a gente sabe que existem diversas partículas subatômicas, como por exemplo os prótons, nêutrons e os elétrons. Para nós, na química, essas são as partículas mais importantes, tá? Porque elas vão explicar o comportamento químico dos elementos, mas nós temos também diversas outras partículas subatômicas que hoje são conhecidas. E aí, dependendo da configuração, da composição, essa matéria ela vai apresentar propriedades específicas, propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades organolépticas, tá? E aí a gente consegue classificar também em relação ao tamanho, massa, volume, forma física, como essas substâncias vão se apresentar, estado físico, né? Temos diversas formas de classificar a matéria. Então hoje a gente vai estar fazendo uma introdução e mais para frente nós vamos estudar de forma mais aprofundada essas propriedades, tá? Vamos fazer mais uma definição agora, tá? Diferenciar as substâncias simples das substâncias compostas. E aí a apostila traz aqui mais uma definição que é o seguinte, ó. A partir do conceito básico da matéria, surgiram dois tipos comuns de substâncias, que são as simples e as compostas, tá? Então, qual vai ser a diferença básica entre as substâncias simples e as substâncias compostas? As substâncias simples, elas vão ser formadas por átomos de um mesmo elemento químico, e elas não podem ser decompostas em outras substâncias, tá? E as substâncias compostas, elas podem ser compostas, elas são compostas por mais de um elemento químico, ou seja, por elementos químicos distintos, e elas podem, diferentemente das substâncias simples, ser decompostas em outras substâncias, tanto simples quanto compostas. Então a apostila traz aqui uma figura pra gente. Deixa eu aumentar. E a gente pode ter uma visualização melhor do exemplo de substâncias simples e compostas, tá? Então, na primeira figura, aqui, ele traz um conjunto de átomos de um mesmo elemento, que são representados
por essas esferas marrons, tá? Na segunda figura, nós temos um exemplo de moléculas de substâncias simples. Por que são moléculas? Porque são a combinação de mais de um átomo e, nesse caso, a combinação de 2 átomos de um mesmo elemento, tá? Então isso aqui a gente chama de moléculas diatômicas. Moléculas compostas por 2 átomos e, nesse caso, 2 átomos de um mesmo elemento. A gente pode usar como exemplo para essas substâncias o gás oxigênio, que é o O2, o hidrogênio, que é o H2, entre outros, tá? Na terceira figura, a gente tem um exemplo de moléculas de substâncias compostas. E aí essa molécula aqui, ela é representada por 3 esferas da cor verde e uma esfera da cor azul. O que isso significa? Que é uma molécula que apresenta 4 átomos, e esses 4 átomos, 3 deles são de um mesmo elemento e um átomo é de um segundo elemento, tá? A gente pode usar como exemplo aqui o cloreto férrico, por exemplo, que é composto por um átomo de ferro, ferro mais 3, e 3 átomos de cloro, tá? E aí na quarta imagem é uma figura que representa misturas de substâncias simples e compostas. Então nessa figura a gente tem uma repetição, né, dos exemplos anteriores. Então a gente tem aqui essa esfera amarronzada que representa um átomo, né, de um elemento genérico. Temos a molécula da imagem 2, da figura 2, que representa uma molécula diatômica com 2 átomos de um mesmo elemento. E, por fim, um exemplo da molécula de substância composta apresentado na terceira figura, tá? Então a gente vai entrar agora nas substâncias puras. Substâncias puras são aquelas que apresentam uma matéria única, que é isenta de outras substâncias e tem constantes físicas bem definidas. E aí ele traz mais abaixo o exemplo da água destilada, que é o considerado solvente universal, está presente no nosso cotidiano, possui propriedades bem definidas, tá? Por exemplo, ponto de ebulição e ponto de fusão, respectivamente iguais a 100 graus Celsius e 0 graus Celsius, apresenta densidade de 1 grama por ml e é uma substância que a gente utiliza muito em laboratórios, tá? E é o principal solvente quando se trata de compostos polares, que a gente vai estudar um pouco mais para frente também a questão de polaridade das moléculas, e uma das propriedades, né, que vai ser a solubilidade em relação à polaridade tanto dos solutos quanto dos solventes. Entrando agora nos estados físicos da matéria, tá? Nós temos 3 estados físicos, que são o sólido, o líquido e o gasoso. E aí a gente já pode começar a falar um pouco dos termos que a gente usa para representar a passagem de uma substância de um estado físico para outro estado físico, tá? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e retornando do gasoso para o líquido e para o sólido. Nós temos termos específicos que a gente usa para representar essas mudanças de estado físico. E aí uma coisa que a gente não vai aprofundar agora, mas que a gente já precisa falar, é como se comportam as moléculas em cada estado físico e o que é necessário para que a gente consiga fazer uma substância mudar de estado físico, ou seja, ela passar do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, tá? Uma primeira coisa que a gente tem que falar é o grau de liberdade de movimentação das moléculas em cada estado físico e o que acontece quando
elas mudam de estado físico, tá? Então a gente tem que, no estado físico sólido, as moléculas elas são muito mais fixas no sentido da sua liberdade de movimentação, tá? Então, as moléculas no estado físico estão muito mais próximas umas às outras, com a movimentação muito mais rígida do que quando a gente compara com o estado físico líquido, tá? No estado físico líquido, elas ganham uma liberdade de movimentação maior, tá? As moléculas elas já estão mais distantes umas das outras do que no estado sólido, e no estado físico vapor, né, gasoso, isso aumenta. Então a energia cinética das moléculas aumentam, a liberdade de movimentação delas aumentam e a distância, né, consequentemente a distância entre as moléculas também vai aumentar. E isso implica o quê? Que a gente empregue energia para que essas substâncias elas consigam passar, né, entre um estado físico e o outro. Então, do sólido para o líquido, a gente precisa de uma quantidade de calor, a gente precisa elevar a temperatura. Do sólido para o líquido e do líquido para o vapor também, tá? Então, conforme eu falei, a gente tem alguns termos que a gente usa e eu já vou colocar isso aqui pra gente, tá? Então, nós temos os estados físicos: sólido, líquido e gasoso, tá? E eu vou colocar aqui agora qual termo, qual nome que a gente usa para a passagem entre estes estados físicos, tá? Quando a gente passa uma substância qualquer do estado físico sólido para o líquido, o nome que a gente dá para esse processo é fusão. Tá? E aí é por isso que a gente usa aquele termo ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura exata em que uma substância passa do estado físico sólido para o estado físico líquido. Do líquido para o gasoso, a gente chama esse processo de vaporização. E quando a gente resfria, tá? Eu não falei aqui o seguinte: quando a gente passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, tá? A gente está aumentando a temperatura. Então, quando a gente tem um sólido a temperatura ambiente, para passar ele para a fase líquida, a gente tem que aumentar a temperatura até atingir o ponto de fusão dessa substância, tá? E aí, se a gente quiser passá-la para o estado gasoso, a gente tem que aumentar essa temperatura mais ainda até o que a gente chama de ponto de ebulição, que é o que vai promover a mudança do estado físico líquido para o gasoso, tá? E aí, quando a gente alcança o estado gasoso, se a gente quiser retornar essa substância para o estado líquido, a gente chama isso de condensação. E por fim, se a gente resfriar um pouco mais, a gente vai passar essa substância do estado físico líquido para o sólido de volta, e o nome desse processo é solidificação, tá? Existem algumas substâncias
que tem a capacidade de passar diretamente do estado físico sólido para o estado físico gasoso, como por exemplo o iodo, que é um sólido a temperatura ambiente e que passa diretamente para o estado gasoso sem passar de forma intermediária pelo estado físico líquido, tá? Então esse processo a gente chama de sublimação. E existem também substâncias que apresentam a característica de passar direto do estado físico gasoso para o sólido, tá? Então esse processo a gente vai chamar de ressublimação. Talvez vocês encontrem como sublimação inversa, tá? Mas o mais comum é o termo ressublimação. Então, voltando aqui para a nossa apostila, ele traz uma definição melhor para os termos que a gente usou lá no slide onde eu representei a sequência das mudanças, né, dos processos de mudança dos estados físicos, tá? Então, para a fusão, ele traz a definição que é o seguinte: é o processo de transição da matéria do estado sólido para o estado líquido. A temperatura decorrente dessa transformação é chamada ponto de fusão. É exatamente a mesma definição que a gente fez lá no slide anterior. Vaporização é o processo de transição da matéria do estado líquido para gás. A temperatura que ocorre é chamada de ponto de ebulição e pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Calefação, que é a mudança do líquido para o gás, é muito rápida, quase instantânea, tá? Isso vai acontecer se a gente adicionar algum tipo de líquido em uma superfície muito quente, que esteja com uma temperatura muito acima do ponto de ebulição, tá? Desse líquido que a gente está usando. Isso acontece também, e o processo é o mesmo, na verdade, né? Quando a gente utiliza líquidos que são muito voláteis, tá? Onde a temperatura ambiente, na verdade, ela já está muito acima do ponto de ebulição dessas substâncias. Então, tem certos reagentes químicos que têm o ponto de ebulição muito baixo, que precisam ser armazenados sob refrigeração, tá? Em temperatura baixa. E quando são expostos à temperatura ambiente e você abre o frasco, eles começam a evaporar instantaneamente e você consegue perceber até a evolução de bolhas por dentro desse líquido, onde ele de fato está em ebulição, tá? A temperatura ambiente. E aí ele traz um outro processo que é ebulição, a transformação de líquido em gás por aquecimento direto, que envolve todo o líquido. Por exemplo, aquecer água em uma panela no fogão. Quando a gente faz um café, a gente aquece a água, né, uma quantidade de água, e aí a evolução da temperatura é gradativa, tá? A gente não vai ter essa água tendo um contato com uma superfície ou um material com a temperatura muito acima do seu ponto de ebulição, tá? E a evaporação é a mudança de líquido para gás, que envolve apenas a superfície do líquido. Por exemplo, secar roupas no varal. Obviamente, quando a gente coloca uma roupa para secar, a gente tem ali água, e a gente já disse anteriormente que o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, e
a roupa seca. Obviamente a gente não vai pensar que aquela roupa chegou a temperatura de 100 graus Celsius, tá? Se chegasse, provavelmente nós perderíamos algumas roupas nesse processo. Então a explicação é essa forma de mudança de estado físico, que é a evaporação, onde o líquido ele não é totalmente aquecido de forma homogênea, mas só a sua superfície, tá, que vai passando, vai mudando de estado físico, e isso vai acontecendo até que a roupa de fato seque completamente. A condensação que nós colocamos lá naquele esquema no slide, ela pode ser também chamada de liquefação, tá? E aqui a apostila define como o processo de transição da matéria do estado gasoso para o líquido. Por exemplo, a umidade gerada quando um copo está cheio com água gelada ou quando são formadas gotículas de água na tampa de uma panela quando ela está em uso no fogão. Um outro exemplo, pessoal, bem fácil de vocês observarem é quando a gente coloca uma panela para ferver, uma leiteira, uma chaleira para ferver e sai aquele vapor quente, tá, dessa panela. Se vocês colocarem qualquer superfície fria, e aí ele usa como exemplo a tampa da panela, mas vocês podem colocar qualquer superfície, vocês vão perceber que esse vapor d'água que está saindo, ele começa a molhar a superfície desse objeto que está com uma temperatura mais baixa e faz com que esse vapor retorne para a fase líquida. A solidificação representa a transição do líquido para o sólido. Por exemplo, congelar água para obter cubos de gelo. Bem fácil essa, né? A sublimação representa a transição do sólido para o gasoso ou o inverso, sem passar pelo estágio líquido. Por exemplo, o uso da naftalina em guarda-roupas. Então eu tinha dado o exemplo do iodo, mas a naftalina, que antigamente se utilizava muito, é a mesma coisa, tá? Ela é um sólido e com o passar do tempo a gente vai observando a diminuição do seu tamanho, tá? Sem que ela gere nenhum tipo de líquido, sem que nada fique molhado. Ou seja, ela está passando diretamente do sólido para o estado gasoso. Aqui na apostila ele não coloca, na verdade ele diz que a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso ou o processo inverso. Mas já aqui na figura ele coloca o termo que a gente tinha colocado lá no slide anterior, tá? Que é a ressublimação. Então o termo mais correto, quando a gente está passando do gasoso direto para o sólido, a gente não utiliza esse termo sublimação não, tá? A gente utiliza o termo ressublimação, ou em algumas referências que vocês podem pegar, pode estar representado como sublimação inversa, mas nunca simplesmente sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso especificamente. Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou um pouco sobre substâncias simples e compostas, substâncias puras, estados físicos da matéria e mudanças de estado físico. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, daí eles não ficarem muito longos, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre unidades de medida no Sistema Internacional de Medidas, transformações da matéria, misturas e separação de misturas. Até a próxima!